Meus queridos, vamos continuar a nossa série de exposição da segunda carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2. Hoje nós vamos considerar os versos 12 e 13 do capítulo 2. Estamos nos aproximando, eu creio que na próxima mensagem nós finalizaremos o capítulo 2 desta carta. Muitos aqui, se não todos, já ouviram a expressão: às vezes o barato sai caro. Esta é uma expressão comumente usada quando, ao invés de buscarmos a melhor solução para o nosso problema, buscamos a mais barata ou a mais fácil. Vou ilustrar. Recentemente nós nos mudamos para um apartamento antigo, próximo aqui da igreja. Antes, eu e a minha esposa, nós morávamos lá para Augusto Montenegro. Para nos mudarmos, quem já se mudou aqui, especialmente quem se mudou já para apartamento antigo, sabe que é necessário fazer algumas reformas, reparos, esperados e inesperados. Foi quando que, quase no fim da obra, eu resolvi trocar aquela ducha que fica do lado do vaso sanitário. A essa altura do campeonato, no final da obra, eu já estava bem apertado financeiramente, então eu tive uma ideia brilhante: comprar a mais barata que tinha. Exatamente, eu me lembro, exatamente R$36. Ótimo, maravilhoso. Quando eu cheguei na loja, eu disse: qual é a mais barata? A moça lá da loja me entregou e disse: essa aqui, R$36. Maravilhoso, glória a Deus. E aí levei para casa. O que aconteceu? Funcionou maravilhosamente bem? Não. No mesmo dia que foi instalado, algumas horas depois, a mangueira estourou, alagou tudo, molhou tudo, tive que comprar uma outra bem mais cara e ainda pagar alguém para vir resolver no outro dia. O barato saiu caro. Na vida espiritual, o barato também pode sair muito caro. Para o homem natural, para o homem sem Cristo, o caminho da sabedoria deste mundo pode ser muito mais fácil de seguir, de trilhar. Mas onde ele termina? Onde é que ele acaba? Nosso Senhor Jesus Cristo ilustrou muito bem esta realidade. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. É mais fácil, é mais barato entrar por ela. Versículo 14, eu acrescentei esse final, tá? Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Hoje, em nossa passagem, Paulo vai ensinar sobre por quem somos direcionados a perseguir o caminho, que pode ser difícil às vezes, mas que ao final conduz à vida. Então vamos, enfim, ler 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 e 13. Nós, porém, eu leio na NVI, tá? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Revela para nós essa noite, por meio dela, Senhor, verdades espirituais. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em uma igreja tratando, por isso que Paulo escreveu esta carta, tratando de uma igreja mundana e dividida, Paulo exorta que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E o fundamento pelo qual eles deveriam andar nesta união
é que era o evangelho da cruz de Cristo, que era loucura para os ímpios, mas que para os eleitos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Era esse evangelho que sustentava, pavimentava, sobre qual a união da igreja tem que estar firmada. Após ensinar que Deus elegeu para que esteja firmado nesta igreja os insignificantes, aqueles que não são, poucos sábios, poucos nobres de nascimentos e etc., Paulo revela no verso 30 e 31 que as divisões, consequentemente, dentro de uma igreja, são fruto de orgulho. E o que não deve acontecer, considerando que quem toma a iniciativa da salvação de um povo, separação de um povo, e quem mantém essa salvação é exclusivamente nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele conclui o capítulo 1 com um versículo que é chave para a compreensão de tudo que Paulo está tratando aqui, até aqui. Como consequência, é o que falei, o verso agora. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Uma vez que, como vimos na sequência, que quem se gloriar, glorie-se no Senhor, Paulo vai mostrar que os crentes que poderiam gloriar-se no Senhor foi aqueles que receberam sabedoria de Deus e eram por isso capazes de reconhecer o mistério que antes estava oculto. Qual é esse mistério que eu venho batendo aqui sábado após sábado? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação dos homens para judeus e gentios está disponível naquele que crê e confia no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No último sábado, quando vimos aqui os versos 9 a 11 deste capítulo 2, Paulo mostrou que o conhecimento deste mistério, o evangelho, é impossível de ser alcançado pelas capacidades humanas. Lembrem, aquele texto muito conhecido que muitos atribuem a uma revelação do céu, mas não é sobre isso que esse texto fala, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui Paulo está se referindo ao mistério do evangelho, que a humanidade era incapaz de ouvir, compreender mentalmente ou enxergar, sem o agir do Espírito Santo de Deus, o mistério do evangelho. Era isso que os olhos não podiam ver, a mente alcançar e os ouvidos ouvir. Hoje, Paulo vai ensinar que foi este Espírito Santo que capacitou a igreja de Corinto a entender o evangelho, bem como que foi este mesmo Espírito que direcionou a pregação e os ensinos apostólicos. Então vamos, enfim, ao primeiro ponto. O primeiro ponto eu chamei de inspirados para aprender. Está lá no verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para aí. Aqui, este verso, eu creio que a NVI, se você tem outras traduções, você vai ver que está um pouco diferente, especialmente o início, mas eu creio que a NVI foi muito feliz em apresentar o contraste com as palavras nós, porém. Mas para nós entendermos exatamente aqui, Paulo está falando aqui, vamos refletir um pouco sobre quem seria esse nós. A que grupo de pessoas Paulo está tratando aqui no verso 12? Se avaliarmos o contexto desde o verso 6 do capítulo 2, vimos que Paulo e seus parceiros, seus colegas de ministérios, se dirigiam a um grupo específico que ele chama de experimentados, lá no verso 6 do capítulo 2, para quem tem a revista atualizada, ou aos que já têm maduridade, que é um sinônimo de maturidade para os que leem na NVI. Nesse contexto, quando nós consideramos aqui esse verso 6 do capítulo 2, eu esclareci que ele não está falando de crentes que avançaram em maturidade e são maduros, não.
Ele está falando da maturidade mínima que todo crente tem que ter para ser crente, de reconhecer a verdade do Evangelho. Então, este grupo de crentes que tem a maturidade mínima para reconhecer o Evangelho, ou seja, os convertidos, é este grupo que o Espírito Santo de Deus revelou, mesmo quando os olhos, os ouvidos e a mente humana eram incapazes de vislumbrar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo está afirmando, agora que nós já sabemos quem é o grupo de pessoas, está afirmando no nosso verso, no verso 12, aos crentes de Corinto que nós, crentes, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Como habitual, Paulo mais uma vez apresenta um contraste aqui entre sabedoria do mundo e sabedoria de Deus, ensinando que a última, aqueles que têm a última sabedoria de Deus, a têm porque esta foi revelada pelo Espírito. Essa repetição, quem tem acompanhado a série de exposição sabe que Paulo vem constantemente contrastando sabedoria humana e sabedoria divina, sabedoria do mundo e sabedoria divina, sabedoria dos poderosos desta era e sabedoria dada pelo Espírito Santo. Paulo vem contrastando isso o tempo todo, e não é sem razão. Ele tem um objetivo nisso. Esta repetição possui uma razão bastante prática. Era com o intuito de que sempre os irmãos da igreja de Corinto se lembrassem que eles pertencem a uma categoria de pessoas diferentes. Consequentemente, o pensamento, o comportamento, a forma de agir deles não poderia ser igual ao do mundo que estava querendo entrar na igreja. Por isso que Paulo diz, olha, vocês andam com a sabedoria de Deus. O que os homens do mundo não podem alcançar, o Espírito revelou para vocês. Tudo que nós recebemos pelo Espírito. Não com sabedoria humana, mas com sabedoria divina. Paulo está alertando constantemente que aqueles que têm essa maturidade mínima, pelo menos, não podem andar conforme o mundo pede, porque eles são um grupo de pessoas diferentes, a quem Paulo aqui nesse verso chama de nós. Enquanto ali, o mundanismo, o individualismo, a imoralidade, o egoísmo cercava a igreja de Corinto, e muitos estavam sendo influenciados. Lembre, na igreja se formava grupo, formação de grupo dentro de uma igreja é fruto de orgulho, egoísmo, etc. E ali, essas divisões mostraram para o apóstolo Paulo que alguns ali dentro da própria igreja estavam sendo influenciados. Diante de tudo isso, Paulo os exorta a resistir e serem diferentes. Pois, como consequência da graça de Deus derramada pelo Santo Espírito, eles, olha a sequência do nosso verso, entendiam as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, se separem, parem com esse tipo de comportamento. Vocês receberam o entendimento divino que lhes tornou capaz de entender a verdade do Evangelho. Qualquer um que compreender a verdade do Evangelho não pode ser instrumento de divisão. Qualquer um que compreender a verdade do Evangelho não pode ser orgulhoso, egoísta. Você pode lutar contra essas coisas entendendo a verdade do Evangelho, mas nunca está conformado com elas, sob pena de que você não entendeu a verdade do Evangelho. Todo crente recebe, por meio do Espírito Santo de Deus, o dom da salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Por meio da fé, o crente confia a sua vida, a sua salvação, a sua experiência a Cristo Jesus, bem como se arrepende dos seus pecados e Cristo toma para si a culpa desses pecados no crente. Pois o crente está reconciliado com Deus e o caminho para os céus,
para uma vida de luta contra o pecado, vitória contra o pecado, foi aberta na vida do crente. É por isso que ele não pode continuar como estava antes. É por isso que ele não pode ser influenciado por aqueles que não têm a mesma forma de pensar, a mesma esperança, a mesma salvação. Parafraseando, o que Paulo está querendo dizer somando o contexto, eu formulei uma frase, ficou mais ou menos, mas bora ver. Paulo está dizendo assim: pelo agir do Espírito Santo de Deus, pela graça e de graça, vocês receberam a capacidade de reconhecer o Evangelho do Cristo crucificado, que é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, o poder de Deus. E é interessante que Paulo termina esse verso apresentando qual é a nossa contribuição para recebimento de tão maravilhosa salvação. E qual é? Nenhuma. Ele diz: o Espírito nos tem dado gratuitamente. Um versículo que traduz melhor do que a minha tentativa tosca, esta passagem, do que a minha paráfrase, é Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Note que aqui é um texto muito conhecido, mas Paulo está falando exatamente as mesmas coisas que eu acabei de falar. Ele diz, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Lembre que eu falei que tem um texto que Paulo sustenta tudo mais aqui nessa passagem da carta, que é 1 Coríntios 1, 31, finaliza da mesma forma que Efésios 2, 8, 9. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porque é Ele, pelo seu Santo Espírito, que concede o dom da fé e da salvação aos crentes. Então, aonde cabe orgulho na igreja? Eu não sei. Todo mundo luta em maior ou menor medida, é claro, eu não estou negando isso. Mas todo mundo que foi uma vez transformado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo deve estar lutando. Nunca se conforme em se achar superior. Nunca se conforme. Quando você se conformar, você está caminhando por um caminho muito difícil, que pode parecer fácil agora, mas um dia vai levar para a porta grande e não para a porta estreita. Vamos lá. Algumas aplicações para mim e para você. A fidelidade do ensino bíblico na tradição fiel vamos lá, na tradição fiel daqueles que estudam a palavra de Deus, que buscam cada vez mais conhecer a Deus, deve apontar para que toda a salvação do início ao fim seja reconhecida como obra de Deus. Consequentemente, o crente não é aquele que se exalta, não é aquele que exalta o que ele é por ele ser crente, é aquele que exalta a Deus, porque tratou, converteu, transformou, teve misericórdia da vida dele, lhe deu o dom da fé e tudo mais. Toda boa tradição teológica da história da igreja reconheceu isso, que é apenas a majestade de Deus, a bondade e a soberania de Deus, que faz com que nós, homens incapazes de alcançar pelos órgãos do sentido, sejamos salvos por muita graça e misericórdia. Consequentemente, você não é um cristão porque você é capaz de compreender a verdade do Evangelho, mas você recebeu do Espírito Santo de Deus a capacidade de compreender a verdade do Evangelho e por isso você é um cristão. Muita gente, eu creio que na nossa igreja isso não é nenhuma novidade, mas muita gente aí afora acha que é diferente, que é por algo que há em mim, por uma capacidade minha individual que me torna diferente dos demais, que eu alcancei sabedoria de Deus, do Evangelho e salvação, quando a ordem é o inverso. É por causa da misericórdia, graça, obra divina, que um dia lhe alcançou quando você era um miserável inimigo de Deus. Por causa dessa obra que lhe trouxe para ele, é que em si você é um cristão. E eu também. Consequentemente, nunca se exalte por você ser um cristão,
mas exalte ao Deus Trino que lhe capacitou a ser. Logo, não pense, e aqui é uma consequência lógica, se eu não me exalto, se foi Deus que me salvou, a consequência lógica é que eu nunca devo achar que eu sou melhor do que meu irmão. Porque o mesmo Deus que salva um, salva outro. A mesma condição miserável que eu estava um dia, até ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus, é a mesma condição miserável que o meu irmão, se foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, estava. Então, onde cabe um querer ser melhor do que o outro? Lembre que era isso que acontecia lá em Corinto. Ah, não, o meu grupo é o grupo de Paulo. O meu grupo é melhor, porque o meu grupo é de Pedro. Paulo é apóstolo, mas é apóstolo fora do tempo. Pedro era um apóstolo lá que estava todo o tempo com Jesus. Aí vem os mais espertos, né? Os fariseus. Não, o meu grupo é melhor. O meu grupo é o de Jesus. Então, isso não é compatível com aquele que crê na verdade do Evangelho e conhece a verdade do Evangelho. É impossível. Pense num quebra-cabeça da salvação que Deus operou na vida do crente, na minha e na sua, se você é um crente em Jesus Cristo, e tente encaixar onde você acha a opção do orgulho, você não vai encontrar. Se você encaixar, o seu quebra-cabeça está mal montado, você deve desmontar e montar tudo de novo, tá bom? Consequentemente, sabendo que eu não sou melhor do que meu irmão, que é a graça de Deus que um dia me alcançou. Pelo contrário, Filipenses vai dizer que eu devo considerar o outro mais importante, não melhor, mas mais importante do que eu. Consequentemente, eu tenho que fazer o que como igreja? Lá vai, integrar, acolher, servir, cuidar, em suma, amar. Porque o mesmo Cristo que se entregou por mim, se entregou por aquele, e por isso é meu irmão em Cristo Jesus, e aquele que não ama, anda nas trevas e não conhece a verdade. É mais ou menos assim, eu estou me lembrando agora, que João vai dizer lá na sua primeira epístola. Então, como consequência de ser cristão, você ama, porque quem é que nós amamos? Aqueles que têm a mesma condição que nós. Um miserável pecador, resgatado em Cristo Jesus. Como eu me enxergo no meu irmão, eu devo cuidar, amar, servir e etc. Uma outra aplicação prática desse texto. Conhecimento teológico é graça, é misericórdia. O dependente é naturalmente humilde. Vou explicar. Pensa alguém que está morando de favor na casa de outra pessoa. O camarada vai ser humilde, ou é louco. Porque no dia que ele deixar de ser humilde, querer mandar, o dono da casa diz, olha, vai-te embora. Pronto. Então, essa é a ilustração que nós temos que ter em mente. Nós somos como esse camarada sustentado que mora na casa do outro. Nós não devemos andar em orgulho jamais. E o conhecimento teológico às vezes nos leva a querer ser orgulhosos, achar que nós aprendemos pela nossa capacidade intelectual, porque eu leio bons autores, porque eu li bons livros. Tudo isso é muito bom, é maravilhoso, eu gosto muito de ler bons autores e bons livros, porém, o conhecimento teológico verdadeiro é graça, é misericórdia, é o Espírito Santo que traz ao coração. Esses bons livros, bons autores, bons pregadores, etc., tudo isso são instrumentos, às vezes, dessa graça, mas no final, a razão última pela qual podemos aprender de Deus, é isso que o texto está dizendo, é graça por meio do agir do Espírito Santo de Deus. Se sua sabedoria é maior e melhor, porque vem do Espírito Santo de Deus, então aqui vai o ponto que Paulo estava tratando ali. Se a sua sabedoria é maior e melhor, porque vem do Espírito Santo de Deus, então não seja influenciado pelo mundo, mas influencie. Toda vez que você abandona um comportamento agradável a Deus, descrito nas Escrituras, para adotar um comportamento mundano, você está trocando uma sabedoria maior por uma sabedoria menor. Segundo ponto.
O primeiro foi inspirados para aprender. O segundo é inspirados para ensinar. No verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Neste verso, Paulo vai se referir a outro grupo de pessoas. No primeiro eram os crentes de forma geral, e aqui é outro grupo que Paulo vai tratar, você vai ver pelo sujeito da frase no início do verso 13. Ele diz, delas também falamos. Quem é que delas também falam? Neste ponto, em seu discurso, Paulo refere-se a si mesmo e aos seus colegas, apóstolos e pregadores do Evangelho, para revelar que as palavras que proclamam, ou seja, as que mudaram, as que os salvos no verso 12 entendiam, eram as mesmas palavras que Paulo proclamava e havia recebido da mesma forma que o crente que foi alcançado recebeu. Foram ensinadas pelo Espírito. Por isso que ele diz, dela também falamos com palavras ensinadas pelo Espírito. Isso é importante para ressaltar e destacar que o ensino dos apóstolos era diferente daqueles produzidos pelos filósofos daquele tempo. Os filósofos, no período da igreja primitiva, tinham seus raciocínios e a sua forma de produzir cultura, entre aspas, conhecimento, às vezes era conhecimento verdadeiro, às vezes não, de produzir conhecimento à observação. Aqueles homens olhavam para as coisas e interpretavam, tinham raciocínio aguçado para interpretar e chegar em conclusões. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a verdade do Evangelho, ele já disse lá em cima no verso 9, que eu relembrei de agora, é impossível de ser alcançado dessa forma. E Paulo não ensinava com as mesmas prerrogativas, ou seja, usando as mesmas técnicas e capacidades que esses homens usavam. Ele ensinava por meio do agir do Espírito Santo de Deus, que capacitou o apóstolo Paulo a compreender a loucura da cruz, assim como ele era usado como instrumento para que outros entendessem a loucura do Evangelho da cruz. Por isso Paulo diz enfaticamente, falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. E Paulo está dizendo, olha, eu não aprendi dos filósofos, eu não aprendi da mesma forma que os filósofos aprenderam. Não foi mediante observação da natureza que eu cheguei a essas conclusões. Não foi de tanto refletir que eu alcancei o mistério que pode lhe salvar. Não, não, não. Foi por causa da revelação do Espírito Santo de Deus. Na última parte do verso, Paulo apresenta uma sentença que é de difícil compreensão. Na NVI, no texto que eu estou lendo, diz assim, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E aqui cabe um pouquinho de explicação, tenha um pouco de paciência. As traduções dessa sentença final do verso 13 divergem conforme ilustram alguns poucos exemplos. A NVI diz, interpretando verdades espirituais. Mas quem tem a King James diz, comparando coisas espirituais. Quem tem a revista e atualizada, que eu imagino que seja a maioria, diz, conferindo coisas espirituais. O sentido exato desta última parte é um pouco obscuro, pois uma tradução literal dessa expressão é incompreensível para nós. Aqui, se você fosse para a tradução literal do grego, era como se Paulo estivesse dizendo, interpretando espirituais em espirituais. Muito difícil de compreender, mas calma, anda comigo. O verbo, então, dessa última sentença, que é traduzido como interpretando, comparando ou conferindo, este verbo o verbo original aí pode ser traduzido tanto como conferindo, comparando ou interpretando. O primeiro destes três significados, conferindo, aqui na ordem última que eu li, está de acordo com o contexto
e tem sido escolhido por muitos comentadores. Tradutores modernos, contudo, relutam em adotar a palavra conferindo, porque duvidam que seja esse o sentido que Paulo quis transmitir. Outros estudiosos adotam a segunda alternativa, comparando, e observam que o mesmo verbo grego ocorre em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12, onde significa comparar. Mas ali, nesse 2 Coríntios, o contexto é completamente diferente. Por isso, não entendo que essa seja a mais correta. Concluindo, então, eu entendo que a melhor tradução novamente aqui é da NVI, que traduz como interpretando. À luz do contexto, faz muito mais sentido que Paulo está interpretando ou aprofundando, explicando aos crentes o ensino que ele havia recebido do Espírito. De modo que ele havia sido ensinado com palavras do Espírito e agora ele interpretava e explicava essas palavras aos crentes. Parafraseando para tentar esclarecer um pouco mais, Paulo está dizendo que ele e seus colaboradores, os apóstolos e demais pregadores, discípulos deles, explicavam aos crentes o que ele chama a quem ele chama de espirituais, as verdades que eram ensinadas a eles pelo Espírito. A NVT resolve todo esse problema. Eu poderia não ter lido, mas eu acho que é importante para você entender, mas a NVT resolve todo esse problema. Olha como ela traduz. Eu acho que ficou muito mais claro a tradução da nova versão, NVT como é? Nova versão transformadora. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindo da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas lá na frente, a gente vai tratar, não vai demorar muito, Paulo vai dizer, vai de novo se referir a essa classificação de pessoas espirituais. Mas o ponto aqui é que Paulo explicava e pregava a verdade de Deus conforme o que ele havia sido ensinado pelo Espírito Santo de Deus aos crentes. Parêntese teológico aqui, vou fazer um parêntese teológico. Aqui, Paulo está falando de um tipo de inspiração, ou seja, que os apóstolos falavam aos crentes, às igrejas, o que os apóstolos falavam aos crentes e às igrejas era fruto do comunicado sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Quando falamos de inspiração, estamos falando da obra do Espírito Santo, que veio sobre pessoas em tempos diferentes e as ungiu com seu poder para que fossem, então, inspiradas a escrever a única e verdadeira palavra de Deus. A doutrina da inspiração diz respeito à maneira pela qual Deus concedeu a redação, por exemplo, da Escritura Sagrada. Alguns têm acusado os cristãos ortodoxos, ou seja, nós somos cristãos ortodoxos, que creem na boa doutrina, na doutrina correta, que tem a orto, que significa reto, a ortodoxia. Alguns têm acusado nos acusados, entre outros ortodoxos, a ensinarem aqui que a inspiração é um meio de teoria do ditado, ou seja, é como se o Espírito Santo chegasse, Paulo, escreve isso aí, Paulo. Pega a caneta, Paulo. Vai lá, escreve aí, Paulo. Ah, tá. Não, Paulo, apaga. Não é essa palavra, é essa que eu estou te falando. Pois não é assim. Historicamente, a igreja não é desta opinião simplista de inspiração. Na verdade, a igreja defende, e a palavra de Deus nos mostra, que o Espírito Santo se utilizou das personalidades. É por isso que Paulo escreve de uma forma, João escreve de outra forma, Tiago escreve de outra forma. Bem como esses homens têm vocabulários diferentes, interesses diferentes. Aqui, por exemplo, o texto que nós estamos lendo, o interesse de Paulo é tratar de divisão na igreja de Corinto. O texto, por exemplo, que eu estou considerando domingo à noite, João, ele está enfrentando os mestres gnósticos nas igrejas da Ásia. Então, o que levou João a escrever a primeira epístola e Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios são intenções diferentes. Porém,
o que a palavra de Deus nos ensina é que tanto Paulo, com essa intenção em 1 Coríntios, como em todas as suas cartas, assim como João e todos os autores bíblicos, independente da intenção deles, o Espírito Santo supervisionava, conduzia de forma que o que eles escreveram, com toda a sua personalidade, objetivos e etc., fosse fielmente 100% palavra de Deus. É por isso que Paulo vai escrever lá em 2 Timóteo: toda escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus conduziu. E isso cabe tanto aos apóstolos quanto aos profetas do Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, mas aqui Paulo está citando, claro, o Antigo Testamento, quando ele fala de escritura, mas tem o texto lá de Pedro, que me escapou, acho que é 3,16, 2 Pedro 3,16, se eu não estiver enganado, em que ele vai dizer que os escritos de Paulo também são inspirados, e existe todo um processo de formação do cânon, mas a verdade é que essa Bíblia sagrada, que eu e você, e aqui já serve de aplicação, que eu e você temos, ela, na medida que ela é fiel aos originais, ela foi entregue por Deus de forma sobrenatural aos profetas e aos apóstolos. Você sabia disso? Essa Bíblia que você carrega para cima e para baixo, você sabia que foram escritas por homens, mas não somente isso. Foram escritas por homens, mas sob inspiração, supervisão, cuidado, intenção de autoria divina. Nós crentes, às vezes, nós nos acostumamos com o sobrenatural. Isso é ruim. Porque nós achamos, é a Bíblia, aí joga. O adolescente, né? Coitado, vou falar adolescente, mas deve ter jovem que faz isso. Ele chega em casa, pá! Aí, não, quando é que tu vai ler? Não, deixa lá, isso aí. Eu já li muito. Já li muita Bíblia. Em um capítulo esse ano. Eu não estou falando de bibliolatria. Você não tem que idolatrar papel e coisa. Mas eu estou falando do conteúdo, tá certo? O conteúdo do que está escrito na Bíblia que você carrega é sobrenatural, sagrado. Deus usou homens durante a história para escrever, para que um dia você tivesse esse conteúdo na sua mão. Você tem valorizado no seu dia a dia? Qual é o valor que você dá para esse conteúdo? Em uma época que todo mundo quer todo tipo de conteúdo, alguns perdem horas por dia num conteúdo maravilhoso no TikTok. Ego é muito conteúdo, é extraordinário de tanto conteúdo. Camarada, quando vai olhar no final, eu desafio, graças a Deus eu não uso TikTok, então eu posso desafiar. Nem rios, nem nada disso. Eu desafio a vocês, eu ia falar uma semana, mas uma semana é difícil, vou facilitar. Um dia, vocês despenderem mais tempo lendo a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus, do que você passa no TikTok. Para muitos aqui é um desafio muito difícil. Sabe por quê? Porque pega o teu relatório lá de tempo no celular. Quanto tempo você ficou nisso? 2 horas. Não, 2 horas é muito pouco. 5 horas. 6 horas no dia vendo Instagram. Olha que eu tenho certeza que 6 horas aqui é a média. Tem uns que ficam muito mais. Tem uns que ficam muito... No dia, naquele exato mesmo dia que o seu devocional durou 15 minutos. Né? Eu não falo como quem nunca fez isso. Eu já fiz isso, por isso que eu sei. Porque um dia, eu no carro, quando eu abri o meu histórico, eu me deu vontade de chorar, de quão miserável eu era. Que eu tinha despendido, eu nunca fui de usar muito, mas mesmo assim eu achei muito. Eu tinha despendido num dia em que eu estava cheio de coisa para fazer, tendo coisa para ler, lendo livro bom, tendo pregação para preparar. Aí eu, no carro, voltando para casa, acho que tem uns 3 anos, abri o meu celular,
descobri, foi no dia que eu descobri que tinha essa função de ver quanto tempo você usou as coisas. Aí abri e tal, 3 horas, eu disse, não, não posso fazer isso. É um desperdício muito grande. Eu estou falando de conteúdo. Meu querido e minha querida, a Bíblia que você carrega, o que você tem, é um conteúdo dado por Deus. Você pode, aí você valoriza, mas não saia daqui achando que é só mais um livro. Não, não é só mais um livro, é a palavra de Deus. Claro, como eu já disse, que Deus inspirou os autores nos originais. Aí você, pastor, mas eu não sei ler grego e hebraico. Tudo bem, mas eu posso lhe afiançar que as nossas traduções mais conhecidas aqui no Brasil são muito fiéis aos originais. Então, mesmo se você tem ARA, Revista Atualizada, NVI, NAA, King James e outras como NVT, NTLH, você tem um conteúdo em sua, não vou dizer em sua perfeição, mas quase que em sua plenitude divina em suas mãos. Este conteúdo, a palavra de Deus, que Deus deu por meio dos homens inspirados para ensinar, deve nos dizer como se relacionar, como trabalhar, como adorar, como viver. Que Deus fale com você cada vez que você lê a Escritura. Que Cristo fale com você cada vez que você lê a Escritura. Um exercício que eu reputo ser muito importante é que toda vez que você lê a Bíblia, e toda a Bíblia fala sobre Jesus, toda vez que você lê a Bíblia, não leia como se você estivesse lendo um livro, mas como se você estivesse buscando conhecer uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai lhe orientar cada vez mais e mais. Considerando, e já caminhando para finalizar, considerando que somente a Bíblia é a palavra de Deus, e todas as demais produções culturais, logo todas as demais produções culturais devem ser testadas à luz da palavra. Livros, inclusive teológicos, pregações, pregadores, influências, conteúdos digitais e etc. Tudo que chega até você se dizendo divino, se dizendo falar da palavra de Deus, inclusive essa pregação que eu estou fazendo agora, você deve checar à luz das Escrituras. O melhor comportamento que o crente pode ter é o dos bereanos, conforme traduzido em Atos dos Apóstolos 17:11. Os bereanos eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E notem de quem os bereanos estavam ouvindo? Do apóstolo Paulo. Mas os bereanos eram mais nobres, porque mesmo ouvindo do apóstolo Paulo, eles iam para a Escritura checar se o que o apóstolo Paulo falou era muito importante, estava conforme a Escritura Sagrada. Isso em um tempo em que todo mundo fala o que bem entende, redes sociais, etc., vídeo. Olha, eu não vou mais falar do TikTok, senão vou falar que é perseguição, né? Mas tem gente que sustenta o seu relacionamento com Deus, a sua compreensão da palavra de Deus nesses conteúdos. Porque o influencer tal disse isso, porque o influencer tal disse aquilo, então tá certo. Façamos como os bereanos, meus queridos. Pode parecer muito fácil viver o cristianismo do pão diário, ou mesmo dos vários posts devocionais que você recebe diariamente no WhatsApp, ou lendo textos publicados pelos seus influenciadores favoritos no Instagram. Porém, eu lhes dou um conselho, que nada substitua a leitura da Bíblia em sua vida, pois somente ela é a palavra de Deus. Os demais conteúdos são produções humanas e passíveis de erro. E se você comprar, um desses erros pode ser como uma ducha de plástico. Parece que serve, mas no fim o barato sai caro. Em nome de Jesus, amém.